Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que a luz, o amor e a paz de Jesus possam nos envolver. Que essa noite a gente possa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para que a gente possa deixar lá fora tudo aquilo que tira o nosso sono, tira a nossa alegria, para que a gente possa se presentear com esses momentos em que a gente está aqui. Afinal de contas, nosso dia atribulado, quantas vezes a gente consegue parar e falar: esse tempo é só para mim, esses minutos são meus, eu me dou de presente, né? Porque a gente às vezes faz tanto para tantos, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer para a pessoa mais importante da nossa existência. Quem é a pessoa mais importante da nossa existência? Somos nós, e isso não é um ato de egoísmo, isso é um ato de amor. Jesus não falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo da mesma maneira como nós amamos a nós. Então precisamos ter esse gesto de alto amor, né? De alto carinho e de alto cuidado. E aí a nossa reflexão de hoje vai falar sobre perdas. Quem é que tem medo de perder? Quem não tem medo de perder, né, gente? Temos todos medo de perder. Temos todos medo de perder tantas coisas. A gente tem medo de perder a vida, é ou não é? Opa! Quem é que não tem medo de morrer? E nós espíritas aqui, né? Gente, nós espíritas, pessoal de casa, vamos conversar também, né? A gente sabe que a morte não existe como se imagina, que a morte não é o fim, que a vida continua, que do outro lado está assim de gente que a gente gosta. E mesmo assim, tem ou não tem medo de morrer? Isso mostra que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter certeza, ou pelo menos uma boa parte de certeza, de que o que a gente vai encontrar do outro lado é sucesso, tá bacaninha. Então, se nós temos medo de perder a vida, certo? Quem é que não tem medo de perder entre aspas, né? Familiares, pais, irmãos, filhos, tem ou não tem? Opa! E a gente perde? Gente, somos espíritas, né? Somos filhos do mesmo pai. E outra, nós também mudamos de papéis. Somos, aquela criatura é eternamente meu filho? Não. Nos foi dado por empréstimo por Deus, para que nós cuidássemos daquela criatura por um período determinado de tempo. E às vezes aquele período determinado de tempo é menor do que aquele que a gente gostaria que fosse, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E Deus é perfeito. E quando a gente perde, ou a gente acredita que perde alguma coisa, que vai contra os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas ilusões, os nossos planos, que a gente é danado para fazer plano, né? A gente adora fazer planos, isso é bom. Mas desde que nós não fiquemos ancorados naquela situação. Maurício, pode abrir a janela para mim, por favor? Ancorados naquela situação. Por quê? Isso faz com que a gente não se mexa. E se alguma coisa sai do script que a gente montou na nossa cabeça, a gente pira na batatinha. A gente fica fora da casinha. Gente, e pode ser... Muito obrigada, Maurílio. Pessoal, vocês não estão sabendo, mas eu estou com calor e o Maurílio está aqui me ajudando, né? Não vai acabar, Marilene, né? Então, observemos essas condições. E se a gente perde emprego? Mexe ou não mexe? Quantas pessoas tiram a própria vida, a própria existência, quando existe uma perda material? Gente, quantas vezes as pessoas elas entram em colapso quando elas perdem um cargo na empresa onde elas trabalham? E nós estamos falando de tudo que tem fim. Naturalmente tem fim. A nossa vida vai ter fim? Óbvio. Nascemos, crescemos e morremos. O trabalho tem fim? Tem. Os nossos familiares vão desencarnar? Sim. Dinheiro é um recurso finito. Uma hora ele acaba.
Mas muitas vezes nós nos desesperamos diante dessas situações. E nós vivemos a nossa existência sob essa tensão constante, querendo ter controle sobre tudo e sobre todos. Nos esquecendo de uma máxima, a gente esquece dessa máxima, que está lá no Livro dos Espíritos, é a lei da sociedade. Precisamos viver em regime de cooperação, um cooperando com o outro. E quando a gente vai ver, a gente está vivendo em clima de competição, um competindo com o outro. E a nossa sociedade foi forjada de tal maneira, porque nós somos ainda limitados, nós somos pequenos, nós ainda estamos num processo de aprendizado, nós fazemos o que está ao nosso alcance. Mas como o Renato Russo disse, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Mas se nós vemos que as coisas não estão legais e a gente repete determinados padrões, nós somos mais doentes do que os doentes. Por quê? Aquele que é lúcido, que sabe e repete o erro, quem está mais errado? Aquele que não sabe ou que sabe e repete o erro? Seremos também convocados à razão quando nós voltarmos à pátria espiritual. Observemos o nosso comportamento diante daquelas situações que mexem com a nossa vaidade, que mexem com o nosso orgulho, que mexem com o nosso ego. Quando eu era criança, a minha mãe ela me dizia o seguinte: se você apanhar na escola e você não der o troco, quando você chegar, você bate, você apanha de novo. É a questão de você não perder. Quem nunca ouviu? Quem já ouviu isso aqui? É a geração, meu povo. Aqui é a geração. Essa nova geração já são outros moldes. Mas observemos que estava entranhado esse conceito da competição. O pódio só tem um lugar para ficar em primeiro, é ou não é? Existe uma competição muito grande. Agora eu pergunto para vocês, no universo tem primeiro lugar? Não. Jesus é o espírito mais perfeito que existe? No universo inteiro? Não. Jesus é só um governador de um planeteco, furreco, de um sisteminha solar na periferia da Via Láctea. Tem um solzinho meia boca. No sistema solar são, gente, inúmeros sóis. Inúmeros sistemas. Como é que deve ser o governador do Sol? Já pararam para pensar? E o governador do nosso sistema solar? E a gente vai um pouquinho mais distante. E como é que é o governador da Via Láctea? Vocês acham que Jesus está preocupado em pegar o cargo do outro? Vocês acham que Jesus está preocupado em criar mecanismos para poder prejudicar o coleguinha e pegar o cargo do coleguinha? Não, porque tem lugar para todo mundo. Cada um dentro da sua capacidade, do seu nível evolutivo. Infelizmente, os ambientes empresariais, eles fortalecem a competição. Infelizmente. Ao invés de fortalecer a cooperação. Eles querem, que nós aprendamos a trabalhar em equipe. Competindo. Mas, gente, aí dá nó. Aí eu confesso que fica difícil de eu entender. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, quando é conveniente, eu ajo de uma forma. Mas quando não é, eu vou agir de outra. E precisamos ficar muito atentos se nós não fazemos isso de forma automática. Seguindo aquele preceito, ao meu ver, cristãmente, eticamente, moralmente, péssimo, de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios? Não. E para nós, muitas vezes, a vitória está relacionada a tudo aquilo que passa. Tudo aquilo que vai passar para a gente é sinônimo de vitória. O que passa? É aquilo que é chamado de impermanente.
Os budistas usam esse termo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, usa também essa palavra chamada impermanência. O que é impermanência? É tudo aquilo que não é permanente, simples assim. A gente corre atrás daquilo que vai acabar e a gente deixa de lado aquilo que importa. Ora só, veja bem, os valores éticos, os valores morais, os valores cristãos, deixa para depois. O que importa é que eu preciso matar um leão por dia, mesmo que esse leão seja meu companheiro. E muitas vezes nós colocamos sobre o outro, né, a responsabilidade pela nossa felicidade. E vivemos como vítimas, como coitados pela existência. Ou, muitas vezes, a gente acredita que a grama do outro é mais verde, que a vida do outro é mais fácil, que o outro tem uma vida melhor que a nossa. Por isso que a gente não é feliz. Por quê? Porque nós não temos os requisitos necessários para que nós possamos ser felizes. E aí vem o conceito de fortuna, nós somos desafortunados. Quantas vezes a gente não acredita que nós somos desafortunados? Aí a gente vai lá na deusa Fortuna. Você sabe como é que é a deusa Fortuna? A deusa Fortuna ela era cega, careca e tinha asinhas nos pés. Né? Por que careca? Porque não dava para pegar ela pelos cabelos. Porque ela saía voando. Aí quando eu ia pegar ela, ela já tinha ido embora. Cega, por quê? Porque ela dá sorte e azar aleatoriamente, sem haver o devido merecimento. É essa noção que nós ainda temos. Nós ainda carregamos esse conceito equivocado. E nós espíritas precisamos ficar muito atentos, porque isso é totalmente o oposto daquilo que nós pregamos, daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos no quê? Ação e reação. Simples assim. Não existe afortunado e desafortunado, porque nós não estamos 100% do tempo dentro daquela criatura para sabermos se verdadeiramente ela é uma afortunada ou não. Nós sabemos tudo que aquela criatura passou desde o momento que Deus a criou. Nós estamos fazendo um recorte desse momento específico, de acordo com o olhar limitado que eu tenho daquela pessoa e daquela situação. É o recorte do recorte do recorte do recorte para poder justificar a minha falta de ação. Aí eu acredito que o outro é sortudo e eu não, olha, eu só não volto a estudar, sabe por quê, Maurílio? Porque sabe como é que é, né? O outro é muito inteligente. Eu não sou inteligente. Cabeça, eu sou de uma capacidade especial antes de nascer, que ele nasceu com aquele dom divino. Gente, tudo é conquista pessoal. E quando nós ficamos nos comparando com os outros, isso é um processo tão doloroso, que nós ficamos tentando justificar as nossas ausências pela sobra do outro. E aí nós começamos a criar um sentimento que a gente nunca admite que tem, mas a gente sempre diz que sentem em relação a gente. Inveja. A gente nunca admite que sente inveja, mas vira e mexe a gente fala, ai, tem gente com inveja de mim. Ai, estou sentindo uma energia, uma vibração assim, e a gente tenta justificar. Porque se não dá certo o que a gente está fazendo, é porque os outros mandaram más energias, más vibrações, olho gordo, inveja, mas nós não admitimos. Foi feita uma pesquisa, né? 80% das pessoas entrevistadas admitiram serem vítimas de inveja, mas só 16 a 17% admitiram verdadeiramente serem invejosas. A conta não fecha. A conta não fecha. Por quê? Porque nós tendemos a colocar aquilo que nós temos a melhorar embaixo do tapete, transferindo para o outro a responsabilidade pelas nossas más escolhas,
Eu não estou falando de vida passada não, hein, gente? Porque espírita adora colocar a culpa na vida passada. É como se a vida passada fosse uma outra Silvana, e não essa. Vamos falar dessa vida agora? Quanto da nossa vida hoje é resultado das escolhas que nós fizemos hoje? Se nós tivéssemos feito algo de diferente, o resultado seria diferente, sim ou não? Sim. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais quando eu era mais jovem, eu tinha mais pique, não estava tão crocante como eu estou hoje, minha vida seria diferente, sim ou não? E por que eu vou falar que a vida do outro é melhor que a minha? Sendo que lá atrás eu não quis pagar o preço, porque muitas vezes a gente não quer pagar o preço. Que tudo na vida tem ônus, mas também tem bônus. Escolher é perder. E quando a gente perde algo, a gente tem que avaliar. Eu estou perdendo para ganhar lá na frente? Ou eu estou ganhando aqui para perder lá na frente? A gente precisa avaliar. Por isso que é tão difícil mudar um hábito. Porque quando a gente tem um mau hábito, a recompensa é imediata. E quando a gente precisa mudar esse mau hábito, a gente vai ter que fazer um sacrifício agora para poder ter uma recompensa lá na frente. Fizeram experiência com crianças. Já falei isso para vocês aqui, mas eu vou ser repetitiva, vou correr esse risco e vou falar novamente. Chegaram para as crianças, faixa etária de de 5 a 7 anos, e falaram, eu vou colocar uma bala na frente da criança, caramelão gostoso, sabe daqueles balas bem gostosos assim, né? E aí, se você esperar 5 minutos, eu te dou 3 desse daqui. E tinha uma câmera filmando as crianças. A pessoa, se você deixar esse daqui 5 minutos eu te dou 3 desse daqui. Gente, tem várias experiências como essa na internet. Verifiquem. Todas as crianças, a pessoa saía pela porta, passava a mão, já desembrulhava e já comia. Somos nós. Fizeram a mesma experiência com adultos. Eu te dou $100 agora, mas se você esperar 1 mês, eu te dou $120. Pode me dar agora. O que rende 20% ao mês, gente? Um baita rendimento, né? Uma baita aplicação. Não, a gente quer agora. Nós precisamos começar a internalizar a questão de que escolhas que eu faço hoje podem não ser agradáveis para o meu ego preguiçoso, porque nós temos um ego naturalmente preguiçoso. Mas certamente vão render ótimos frutos no futuro. Perco agora, ganho lá na frente. Um colaborando com o outro. Naquilo que eu tenho dificuldade, o Álvaro tem facilidade. O Álvaro vê que eu estou numa situação difícil, ele vem e estende a mão a mim. Talvez quando o Álvaro estiver passando por alguma necessidade, eu não esteja presente ou não tenha essa habilidade. Mas a Val vai estar. E a Val vai e oferece o auxílio. Alguém assistiu o filme Corrente do Bem? Quem puder assistir esse filme, assista. Ele diz o seguinte, que todo ato de gentileza que você recebe, você vai ter que replicar isso para X pessoas diferentes. Não para aquela pessoa que fez o ato de gentileza com você, mas para outras pessoas. E aí nós vamos criando uma corrente do bem. Gente, vale super a pena assistir esse filme. É uma bela reflexão. Porque muitas vezes a gente quer receber da pessoa para quem a gente deu. Olha o medo de perder aí. A gente fica contabilizando. Vocês lembram da caderneta da venda? 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal. Aí a gente fica anotando. Tal dia eu fiz tal coisa para fulano. Vamos ver, quando eu precisar, se essa pessoa vai me ajudar. E a gente fica ali contabilizando. Nós temos medo de perder até a boa ação que a gente faz em relação aos outros. Nós temos medo de perder tantas coisas.
E lá, no Ato dos Apóstolos, Emmanuel, ele traz para a gente uma reflexão, inclusive caso vocês tenham o livro Caminho, Verdade e Vida, está lá no capítulo 175, lição 175. Tem uma passagem de Ato dos Apóstolos, que Felipe estava ali de boa na lagoa, sem fazer nada, aí um anjo, um espírito de luz, chega para ele e fala, sai daí, você está muito folgadinho, está muito sossegadinho, vai lá na estrada, vai andar naquela estrada. Aí ele, obediente, foi. Nisso, ele encontrou um senhor. Esse senhor, na estrada, ele estava lendo as escrituras sagradas e não estava conseguindo interpretar. Ele não estava conseguindo ler, entender o que estava escrito ali. E aí Felipe sentou e começou a explicar para aquele senhor o que estava escrito. E a frase desse senhor, porque Felipe fala, o que o senhor está fazendo aí, paradinho? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. O que o senhor está fazendo aí paradinho? E aí esse senhor, ele fala, como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí? Quanto nós já não sabemos que nós podemos auxiliar os outros? E a gente sonega informação, a gente sonega ajuda, a gente sonega entendimento. E muitas vezes não é somente ensinar as palavras de Jesus. Falar de Novo Testamento, recitar verbalmente aquilo que a nossa memória é capaz de guardar. Mas ensinar através do nosso próprio exemplo. Isso é muito melhor. Como que o nosso exemplo, como que as nossas atitudes têm ensinado as pessoas que cruzam o nosso caminho? Esse senhor não tinha nome, era um anônimo. E quantas vezes a gente anda pelas ruas assim de oportunidade da gente fazer algo, mas a gente está tão centrado em nós mesmos que a gente não consegue nem olhar para os lados, para que nós possamos ver as maravilhosas oportunidades que Deus nos oferece todos os dias, de agirmos em nome dEle. Quantas vezes Jesus não se veste de mendigo e vem ao nosso encontro pedindo um alimento e a gente recusa? Quantas vezes alguém perdido na vida, com pensamentos desencontrados, passa por nós, a gente percebe e a gente faz assim, a gente se afasta. Quantas e quantas vezes Jesus bate à porta do nosso coração e a gente com medo de perder tanta coisa que vai passar, gente. Tudo isso vai passar. Status social, passa. A nossa casa, passa. Aquela louça especial que a gente está guardando para um jantar, piriri, pororó, ótimo, passa. Tudo passa. Menos nós, que somos seres imortais. Então, a pergunta que fica é, o que nós temos medo de perder? Vamos ser honestos com nós mesmos. O que me dói na alma? Só a ideia que passa pela minha cabeça de perder ou uma pessoa, olha o apego, ou um cargo, olha a questão da vaidade, do poder, recursos materiais. Quando Paulo de Tarso encontrou com Jesus na estrada de Damasco, Paulo e Estevão, olha lá a referência, Jesus virou para Paulo e falou assim, entre em Damasco, que você vai receber ajuda. Aí Jesus apareceu para quem? Para um camaradinha chamado Ananias, que saiu fugindo. Imagino que deu um medinho em Ananias, porque Ananias corria riscos. Ananias deixou de ir para dar o exemplo para Paulo de Tarso. Você queria me matar? Estou eu aqui, te reconhecendo como meu irmão. Eles, os dois, não tiveram medo de perder. Quanto do orgulho de Ananias não foi embora nesse gesto?
Porque tudo que acontece na nossa vida é para a nossa cura interior. Todos esses momentos de angústia que nós enfrentamos, eles servem para a cura da nossa alma. Ananias também foi curado em muitos aspectos. Paulo também foi curado. E a vergonha que Paulo não deve ter sentido? Tentei matar esse camarada. Estou recebendo ajuda de quem? Quantas vezes nós não prejudicamos alguém? Gente, faz parte. A gente já, vou contar um negócio para vocês, hein? A gente não é boa peça, não. A gente já aprontou e, que ninguém nos ouça, mas a gente continua aprontando das nossas por aí. Mas cada um sabe de si. E sem ficar culpando ninguém, hein? E o orgulho, a vaidade do Paulo, a humildade que ele teve que ter para aceitar a ajuda de alguém que antes era inferior socialmente a ele, e ele estava aqui, no topo. Senhor da lei, chefe, comandava. E agora, a inversão. Nós estamos prontos para isso? Se não estamos, nós precisamos começar a estar. Porque a vida, ela é cíclica. Uma hora estamos aqui, uma hora estamos aqui. Tudo isso para o nosso aprendizado. Não é que Deus seja punitivo, cruel, maldoso, nem nada disso. Mas é para que nós possamos quebrar as duas chagas que corroem a humanidade. Segundo o Evangelho do Espiritismo, o orgulho e o egoísmo. Quando nós conseguimos quebrar essas chagas em nós começaremos a promover as mudanças necessárias. E é passo a passo, gente. É dia a dia. Como hoje eu posso ser menos egoísta? Como hoje eu posso ser menos orgulhoso? Será que eu já pedi perdão para aquela pessoa? Porque muitas vezes, com medo... Lembra lá da minha mãe? Né? Hoje, minha mãe nem pensa mais da mesma maneira. Né? Vencer uma discussão? Quem é que vence uma discussão? E isso acontece em relacionamentos familiares assim. E aí eu trouxe para uma pequena reflexão esse livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ditado pela Joana de Ângeles. Ele se chama O Ser Consciente. E ele traz um trechinho aqui, que eu tinha marcado, mas desmarcou. Mas vocês entendem, né, gente? Faz parte, né? Ele diz o seguinte: homens e mulheres, né, plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se e, sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior. Essa é a verdadeira vitória. É quando nós vencemos as nossas próprias montanhas interiores. Vencer ao outro, né, é machucar um companheiro. Nós temos que ser solidários, lembrem, cooperação e não competição. Sigamos refletindo com Jesus. E ela encerra dizendo: o êxito gera paz e o fracasso inquieta. Muitas vezes, a paz que o mundo nos oferece não é a mesma paz de Jesus. Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque muitas vezes a gente está no alto da montanha, cheio de dinheiro, de poder, de status, como diz a canção do Lenine, né? A canção chama Simples Assim, quem puder ouvir, a canção é linda, né? Do alto da montanha da nossa arrogância, mas a gente está em paz? Ou nós estamos em burburinho, esperando alguém vir nos prejudicar, puxar o nosso tapete? E às vezes, na singeleza do nosso lar, na simplicidade da nossa casa, nós estamos em plena paz. Porque nós estamos com a nossa consciência tranquila. Quantas histórias a doutrina espírita nos traz, só para a gente poder finalizar, dessa questão cíclica de imperadores que reencarnaram como escravos. É punição? Não, é aprendizado. Imperador Cláudio Adriano,
Livro 50 anos depois, já dei spoiler, mas não importa. Porque tem tanta coisa boa nesse livro, né, que isso daí passa despercebido. Então, que nós possamos aprender a perder o medo de perder. Que tudo conspira para o bem. Que tudo conspira para a paz, tudo conspira para o amor, desde que nós nos disponhamos a isso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos, muita luz.